Temos aqui o Padre Lucas, que é mestre em Teologia Sistemática pela PUC, no Rio Grande do Sul, pároco da Igreja Nossa Senhora das Dores, na Diocese de Porto Alegre, e foi inclusive um dos nossos entrevistados na série Na Mesa com os Santos. Temos aqui conosco também o ator Juliano Casarré, já participou de dezenas de produções para o teatro, cinema e televisão, como o espetáculo A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, os filmes Dente por Dente, Serra Pelada e as novelas Amor de Mãe, Avenida Brasil, e desde já nós agradecemos à Rede Globo de televisão por ter cedido gentilmente o Casarré aqui para estar aqui conosco. Temos aqui conosco também o Dr. Ítalo Marcilli, psiquiatra e escritor, autor best-seller dos livros Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos e O Chapéu do Mago, entre outros, além de ser responsável pelo maior programa de formação individual da América Latina, o Guerrilla Way. Quem está aqui conosco também é o Miguel Furlim, crítico de cinema, co-editor da seção de cinema do Estado da Arte do jornal Estado de São Paulo e professor na plataforma online A Arte do Cinema. Então, na verdade, nós vamos começar aqui vendo uma das cenas mais marcantes da história do cinema. Jesus Kristus, hvis det er muligt, så giv en lov til at vende tilbage til livet. Giv mig ordet. Ordet, der kan gøre den døde levende. Inger, i Jesu Kristi navn byder jeg dig, stå op. Bom, essa cena que a gente acabou de assistir é uma cena muito diferente do que a gente costuma ver nos filmes hoje em dia. A gente nota que tem um ritmo completamente diferente, um ritmo mais lento, as tomadas são sóbrias. É um filme que não está chamando a sua atenção, mas pelo contrário, ele chama você para contemplar o filme. Não é um filme que tenta te fisgar com cenas marcantes, mas ele pede para que você acompanhe esse ritmo com uma certa calma, com uma certa atitude contemplativa, poderíamos dizer. Nesse sentido, o filósofo Julián Marías, Ítalo, eu queria dirigir uma pergunta para você. O filósofo Julián Marías, ele fala que as obras de arte, os livros e filmes, eles são uma preparação para o real. Como você vê o cinema dentro dessa preparação? Então, a capacidade de criar estereótipos, a capacidade de conduzir o imaginário, de afetar, sobretudo, o coração e a emoção das pessoas do cinema é soberana, né, me parece. Né? Entre as artes, ela é soberana, porque tem recursos para isso. Então, eu acho que é nesse sentido que o Julián Marías está colocando essa questão, né? Que é uma preparação. Preparação em que sentido? Olha, viver para os bichos é algo espontâneo, né? Um cachorrinho acorda e come sua ração, acorda, marca seu território fazendo seu xixizinho. Um ser humano pode, evidentemente, agir do mesmo modo, mas está numa condição subhumana, está numa condição animal. Quando o ser humano ele é apresentado a estereótipos superiores, então o estereótipo do herói, o estereótipo do santo, o estereótipo do homem valente, o estereótipo do sujeito que não vende a sua alma, ele tem modelos que o preparam. Se ele não encontra outros recursos, a gente pode discutir aqui ao longo da nossa mesa que recursos seriam esses, se ele não encontra outros recursos, ele se torna também um sujeito tosco, né? De algum modo, lendo Julián Marías e compreendendo, a gente percebe que ele é um grande crítico, né? Nunca escreveu, mas ele é um grande crítico. Você vê que nos textos dele tem muita influência do cinema, ele assistiu tudo praticamente do cinema. O Julián Marías escreve alguma coisa sobre alguns filmes em concreto, né? Mas você vê que ele nunca coloca o cinema como o grande elemento pedagógico. É um recurso entre os outros recursos, e sobretudo é um recurso de entrada. E na minha visão, como psiquiatra e como quem atendeu muita gente, é um recurso fundamental mesmo para o nosso tempo,
né? Fundamental para mostrar, assim, é um recurso para mostrar possibilidades desconhecidas ou possibilidades que, olha, demoraria muito tempo para contar e eu não tenho esse tempo. Nesse caso, nós poderíamos dizer que, dependendo das referências que você tem, das obras que você consome, você pode ter diferentes referências para a vida e uma preparação melhor ou pior para as responsabilidades e para a maturidade com isso. Eu acho que sim, sem dúvida, né? Quer dizer, uma preparação. Muitos realistas acreditavam que os artifícios do cinema faziam do cinema uma arte menos real. Eu não concordo com isso. Eu acredito que, mesmo você usando do artifício, você às vezes é capaz de mostrar muito mais a realidade do que com uma abordagem naturalista, por exemplo. Porque você, por exemplo, o mito que está contando de uma realidade muitas vezes de uma natureza divina, de deuses, o começo de um mundo onde um Deus devora o seu filho, onde um Deus voa de uma montanha e vem trazer uma mensagem, às vezes tudo ali é inventivo e ao mesmo tempo é mais real do que a própria realidade, porque aquilo está falando da realidade última do ser humano, da realidade do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Então, assim, tudo ao redor pode ser fantasioso e ainda assim pode ser extremamente verdadeiro, né? Concordo. E quando você pega, por exemplo, uma cena como essa de A Palavra, entre a cena do pedido ou do mandamento e a cena, por exemplo, da ressurreição, você tem ali, isso é fascinante, e é uma das coisas que mais me fascina no cinema, você tem ali uma força invisível operando. Porque entre uma coisa e outra, existe um poder e existe uma força que nós não vemos com os nossos olhos, no entanto, nós somos capazes de perceber os seus resultados imediatos. Eu acredito que aqui, quando nós falamos em real, trazendo um pouco da perspectiva filosófica, né? Realidade não é só a aparência, né? A metafísica é realidade, não é aparência, né? Então, ou seja, quando nós olhamos para algo concreto, né, nós somos capazes de transcender aquele algo concreto e ir à realidade do próprio ser. Então, Santo Tomás, vamos pegar aqui essa perspectiva aristotélico-tomista da essência das coisas. A essência é realidade, mas ela não é aparência, ela não é física, né? O próprio nome, né? Metafísica, ou seja, além daquilo que é possível tocar, em que pese ser acessível pelos sentidos. Então, como uma cena dessas, você percebe visivelmente, né, o olhar das pessoas ali na cena, as expressões, mas você acessa algo que está para além daquilo, né? Ou seja, ali o espanto do fenômeno sobrenatural que se manifesta através da palavra de religiosidade, da mística daquele momento. Então, me parece que quando nós falamos também da questão da objetividade e subjetividade, essa interação que acontece, ela faz com que nós consigamos ir além do puramente físico. E o puramente físico, no fundo, é uma ditadura dos sentidos, né? Ou seja, eu fico preso apenas naquilo que, entre aspas, é real, mas eu sou incapacitado de acessar a realidade em si, que é metafísica, que é a verdade última do ser, né? Então, me parece que nessa questão também do cinema, como tu falavas, Mateus, isso vai ajudando a quebrar a hegemonia de uma, entre aspas, realidade física para conduzir a uma realidade, aí eu acho que a expressão da ideia do cinema como uma preparação realmente para o real é a capacidade humana de transcendência, né, das coisas puramente físicas e serem capazes de nos conduzir àquilo que é essencial. Por que se fala aquilo, né, que caiu um pouco na linguagem popular de que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha? Porque quando você está olhando para o teu vizinho, você está contando a história dele, com início, meio e fim, com motivação. Quando você está olhando para a tua história, talvez você esteja perdido nessa barafunda de coisas da matéria que são sem sentido no fundo mesmo, né? Então fica chata, por assim dizer, a vida. Porque você não pega a unidade última narrativa desse elemento chamado vida, né? Desse fenômeno chamado vida. O cinema ensina isso, né? O cinema ensina a te contar uma história. O cinema te ensina a te contar uma história com ritmo, uma história com personagem, uma história com localização. Nesse sentido,
dá para dizer que a gente pode antecipar ou se preparar para a vida ouvindo uma boa história. Por exemplo, podemos contar 2 histórias. Então tinha uma senhora feia, velha, que cuidava de mendigo sujo, numa cidade mais feia e mais velha que ela. É uma história. Bem, havia uma senhora que, por amor, entregou toda a sua vida para cuidar dos necessitados e carentes e que precisavam de Deus, e os chefes de Estado a invejavam e iam tomar conselhos com ela. Ela falou, olha, as 2 histórias são histórias de Madre Teresa de Calcutá. Qual delas é a verdadeira? Né? A que você quiser contar, bicho. Né? Então, a que você quiser contar é verdadeira. As 2 histórias são verdadeiras. Qual que você quer contar? O cinema te ajuda, me parece, a contar a história de um modo não necessariamente épico, mas de um modo que faça sentido para aquela circunstância, para aquela experiência, para aquele enfrentamento necessário na tua vida, né? O bom cinema, pelo menos. Né? Acho que ele joga o teu olhar para olhar, sobretudo, né? Para você poder encarar a realidade com a esperança, ou com o peito, né? Ou com a cabeça, que seja capaz de dar resposta para aquela situação que se apresenta para você ali. Nesse sentido, eu acho que é preparação para a vida. Assim. Nesse movimento que existe de se produzir mais conteúdo, de se reter as pessoas mais tempo nas plataformas, é comum a gente ver também um certo abuso nos temas. Então, a escolha do tema é uma escolha que serve para te prender, né? E aí entra toda essa dimensão da procura de temas mais polêmicos. Especialmente, a gente percebe isso, inclusive nosso público trouxe essa questão para nós, de que existe uma excessiva utilização do tema da sexualidade nos conteúdos hoje em dia, né? E não necessariamente explorando temas da sexualidade que precisam ser elucidados, mas uma espécie de abuso desse tema, como fazendo parte desse comportamento compulsivo. Ítalo, você fala muito também sobre a questão da visão freudiana da realidade e da psicologia, né? Como isso também gera uma compulsão por essa temática da sexualidade. Como você vê isso hoje com relação a esse tipo de conteúdo também? Você vê que esse tipo de conteúdo é resultado de um processo civilizacional ou ele é um motor disso? Como é que você percebe? Você abre Netflix, Amazon, sei lá, você tem sexo. Atenção, não é sexualidade. A maior parte dos temas ali não estão sendo tratados na sua raiz, no seu fundamento, mas sim já no epifenômeno, né? Então é o sexo mesmo, gratuito, por assim dizer. Década de 60, revolução sexual, entrada dos anticoncepcionais. O que acontece? O ato sexual, mais uma vez, ele é assediado, ele é atacado na sua origem. Por quê? Porque uma das partes do ato, que é a finalidade, é subtraída. Então eu tenho o desejo, eu tenho a mulher, eu tenho o homem, mas eu não tenho a consequência natural. Não é que todo ato sexual vai gerar uma vida, mas é uma consequência natural do ato, ele está aberto para a vida. Então pronto, então eu tenho aqui o sexo colocado no centro da vivência psíquica, eu tenho os traumas da guerra que questionam se de fato existem fundamentos ou desejos ou possibilidades superiores do homem, que não só as do dia a dia. Depois a questão técnica entra, então é possível agora dissociar o sexo da sua finalidade. O sexo sem finalidade, ele vira só uma busca para o prazer. A questão é que o prazer não é algo que se possa buscar. O prazer é uma consequência de atos que às vezes me dão prazer, às vezes não dão. O próprio sexo é assim. Qualquer pessoa que tenha tido sexo na vida sabe que às vezes ele é prazeroso e às vezes é só frustrante. Ou às vezes ele é só assim, era melhor ter, sei lá. Visto o filme do Bergman. Visto o filme do Bergman, exatamente, né? É óbvio, mesmo uma coisa que esteja assim, comer, né? Vou comer uma torta de limão. Nem sempre me dá prazer, às vezes me dá enjoo. Às vezes me dá ânsia de vômito, às vezes me dá só assim, não devia ter comido. O prazer não é alguma coisa que você possa pegar, ele é uma consequência que às vezes ocorre ou não de atos que antecedem. O problema é que isso tudo está às avessas, né? Então você tem o freudianismo cultural, né? A psicanálise cultural que entra na sociedade. Você tem os traumas do pós-guerra. Existe essa possibilidade técnica de dissociar o sexo da sua consecução, da sua finalidade natural. Pronto, né? O sexo ele entra ali como, ele não tem mais barreiras, ele entrou, ele é o tema, é óbvio que ele é o tema. Você quer fazer sucesso, fale sobre sexo. Você quer fazer sucesso, rebole seu bumbum no TikTok. Você quer fazer sucesso, né? Pronto, é simples assim, é o que todo mundo só pensa nisso o tempo todo, né? E entende-se por que isso acontece. Você tem uma preparação histórica dos últimos 100 anos para que a gente chegue nesse resultado. Não é sobre sexualidade. Sexualidade não interessa mais para ninguém. Ela quer saber sobre sexualidade, as pessoas querem saber sobre sexualidade, o pessoal quer saber sobre sexo. Né? É a materialidade da coisa, não é o fundamento antropológico. Né? Então pronto, é guerra perdida, é batalha perdida? Depende, não sei.
né? Depende da capacidade dos artistas, da capacidade dos filósofos, da capacidade das famílias, sobretudo, de se reorganizarem e começarem a reconstruir aquilo que foi perdido. Falou, olha, tudo bem que a gente vai à guerra, mas o fato é que a gente continua tendo uma possibilidade de ter uma história, ter uma finalidade, né? Ter uma intenção na vida. O ato sexual, compreenda, para que ele seja um ato sexual, tem que ter início, meio e fim. Ou seja, tem que ter intenção, o meio tem que ser bom e tem que ter a finalidade. Né? Você não pode querer dissociar uma coisa da outra, senão aquilo deixa de ser um ato sexual, passa a ser uma masturbação a dois acompanhada. É o que é, desculpa falar, mas é o que é, não é um ato sexual. Né? Sem essas coisas no lugar, pulularão filmes e séries e esquetes e revistas e blogs, etc., sobre sexo. Né? Não há o que ser feito. É isso que a gente vai ver por um tempo, até que algumas peças da sociedade resolvam se reorganizar e pautar de novo o debate e colocar o sexo no lugar próprio dele, que é um lugar, enfim, específico. Ou essa própria cultura também que se alimenta disso e que vive disso também pode ela começar a ruir por si, né? Ela se torna tão disfuncional que ela também começa a ruir. Eu estava ontem conversando com o Ítalo, né, ali, Santo Agostinho, vendo a sua cidade cercada por bárbaros, e assim, é a morte do mundo antigo, aquele mundo que ele amou, é a morte do mundo que foi Grécia e Roma, é a morte do grande Império Romano. Os bárbaros estão aí na beira da cidade. De alguma maneira, é um cenário muito parecido com esse que a gente vê hoje, né? Porque a gente também tem muito essa visão de, meu Deus, agora acabou a família, acabou, a democracia está ruindo, não sei, agora... Então, sempre parece que o mundo vai acabar, esse é o fim dos tempos, é o fim dos tempos. E a própria atitude de Agostinho é de continua onde você está, faz o que você tem que fazer, faz a sua parte, continua aí, sabe? Fala para os sacerdotes que ele tinha formado, continua fazendo o que você tem que fazer, Deus quer você aí. Ele colocou a gente aqui, Ele quer a gente aqui. E a gente vê que demorou muito tempo, essa invasão bárbara demorou muito tempo, mas uma hora aquilo não se sustentava. E aquilo ruiu. E daquelas ruínas, o que emergiu de novo? Os grandes tesouros do passado. Assim. Então eu acho que essa é muita função, eu vejo, por exemplo, da família católica, sabe? Olha, continua ensinando o certo. Se você acha que o que tem por aí é o errado, continua ensinando o certo, cara. E um dia a gente vai novamente sair de dentro dos mosteiros, que vão ser as nossas casas, falando, olha, eu lembro disso, eu sei isso, eu tenho esse livro. Isso é assim que faz, está aqui, ó, eu guardei esse tesouro. Aqui na mesa, né, nós temos o Casarré, que é um artista, trabalha diretamente com isso. Eu, inclusive, queria dirigir a pergunta, que é uma pergunta inversa à que eu fiz para o Padre Lucas e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Quer dizer, a experiência da arte pode facilitar o desenvolvimento religioso da pessoa, pode ser um facilitador. Mas o encontro com a religião facilita de alguma forma o fazer artístico? Você teve uma experiência, digamos assim, um pouco empírica disso, né? de um antes e um depois. Você nota alguma diferença, né, nesse fazer? Isso realmente mudou, cara, porque eu vinha, como eu falei, de um ambiente ali de teatro, onde, você vê, existe uma busca por algo maior do que a gente, transcendência e tal. Então, sempre foi o Evoé Baco, né? O Evoé Baco, na hora da peça de teatro, vamos fazer um brinde aqui, Evoé Baco, merda, vamos lá, todo mundo, né? Aquele ritual diante da peça. Ou seja, de estar trazendo uma divindade, uma coisa que é maior do que nós, mas que é daqui da galera, entendeu? Dessa aqui que até te ajuda, mas também cobra pela ajuda e tal. E eu troquei a matriz, né? Eu troquei a raiz da minha inspiração, assim. Então, hoje em dia, quando eu chego na Globo para começar um trabalho, eu rezo. Eu peço a Deus e peço a Nossa Senhora. E peço assim, olha, eu até hoje sempre confiei que viria uma inspiração aqui, do cara do vinho, da embriaguez e do arrebatamento, assim, mas eu continuo mesmo incompetente, eu vou precisar de ajuda, então pode ser de vocês agora, sabe? Preciso da ajuda de vocês para realizar bem o meu trabalho, para ter uma boa ideia, para ter um bom insight. Então, só que agora eu parei de intermediários, né? Agora eu estou indo direto. Ainda sobre esse assunto do Papa João Paulo II, que ele pergunta se a igreja precisa da... Ele fala, né, que a igreja precisa da arte, a arte precisa da igreja. Acho que quando o homem entra no mundo e olha ao seu redor, ele tem uma primeira percepção de que é a decomposição de tudo, né?
Tudo quanto é material se decompõe a todo instante. Tudo, né? Exceto poucas coisas naturais, né? Então, mas mesmo as coisas naturais se decompõem, né? Você vê assim, uma duna monumental, essa duna, se os ventos baterem, ela fica de outra forma, né? Tem poucas coisas materiais que elas são estáveis, por assim dizer. Então, as estações do ano, por exemplo, são uma delas, né? Então, todo ano você tem ali uma ciclicidade previsível de algum modo, mas ainda muito instável, né? Os verões são diferentes, os invernos são diferentes, as primaveras e os outonos são diferentes. E tem uma outra coisa que está lá para cima, que bem, essa sim é bastante estável, mas está muito distante, que são os astros rodando. Os astros eles sempre rodam do mesmo jeito. O Sol ele tem uma órbita previsível, a Lua ela tem uma órbita previsível, ainda que ela mude de tamanho, mas observando os 7 astros que giram, as estrelas fixas, isso sim é estável, é fixo. O que abre para a gente uma certa dimensão de que, bem, algo permanece, algo é constante, algo não degenera, algo não declina. Mas esse algo que não degenera, esse algo que não declina, esse algo que não se perde, está muito distante, eu não toco, né? Eu no máximo vejo numa periodicidade muito longa, né? Então, sei lá, eu preciso de 12 meses para poder perceber um próximo verão que não vai ser igual ao verão anterior, o que não gera em mim uma certa segurança, né? De que algo é estável, de que algo permanece, de que algo dura. Bem, quando a gente fala de permanência, de estabilidade, de duração, a gente está falando de algum modo do próprio Deus, a gente está falando de algum modo do objeto mesmo da religião. Nesse sentido, a arte, ela perverte beneficamente essa lógica. A arte, ela tem uma pretensão duradoura, né? Uma coluna dórica, uma coluna jônica, um Davi, né? De Michelangelo, uma Capela Sistina, uma peça, um romance, eles estabilizam de algum modo tanto as coisas fixas, as coisas materiais fixas, então o mármore, as cores, aquilo fica estável. Você percebe aquela estabilidade, você é impactado pela estabilidade, pela permanência, pela duração quando você entra num templo, por exemplo, quando você vê uma pintura, quando você ouve acerca da inveja, já não mais daquele modo errático, a inveja da minha tia, a inveja do meu primo, a inveja do padeiro, a inveja do açougueiro, não. Eu estou lendo a inveja em Shakespeare. Eu estou vendo, por exemplo, sei lá, as pretensões de transcendência em algum filme. Então, nesse sentido que eu acho que o Papa se refere à arte como a arte está de mão dada com a vivência religiosa, porque a vivência religiosa, ela pretende, ela exige de algum modo uma abertura para aquilo que é a duração, para aquilo que é a permanência, para aquilo que não perece, não degenera, não se decompõe. E aqui no nosso mundo, de fato, é a arte que pode oferecer isso.